leitura, vamos começar com ela, a segunda leitura. De novo, mas é que vai vir informação importante agora, por isso que a gente vai grifar. A segunda leitura, a analítica, lembra que é a mesma coisa, deve ser acompanhada de marcações e anotações. Então, vamos colocar marcações, anotações. Se for a lápis, se não for, não interessa, o lápis lá é um detalhe. Então, marcações e anotações. Os trechos mais importantes, os trechos mais importantes que merecerão releitura podem ser assinalados na margem com uma linha vertical. Então, vamos colocar assim, os trechos mais importantes. Eu vou marcar e anotar os trechos mais importantes. Certo? Olha lá. Que merecerão releitura podem ser assinalados. Aqui é a mesma coisa que marcações. Então, eu não preciso grifar. Eu já falei marcações e anotações. Assinalar na margem com uma linha vertical é marcar. Palavras-chave são as palavras que a gente está colocando, são as anotações. Não preciso grifar. Os conceitos e as definições sublinhadas. Que mais a gente pode colocar aqui? Releitura podem ser assinalados na margem com uma linha vertical. Tá. As palavras-chave, os conceitos e as definições são sublinhados. A gente pode colocar assim, porque anotações são palavras-chave, são conceitos e são definições. Vou pôr tudo isso aqui, vai. Pronto, tá? Importante. Se houver palavras desconhecidas e não explicadas pelo texto, é importante que o leitor as procure no dicionário e anote os sentidos adequados ao contexto. Aqui eu vou só grifar uma palavra, dicionário, que você já entende o que é. Para que se usa o dicionário, né? Então aqui, tem que usar o dicionário quando você não sabe o que significa a palavra. E você tem que procurar a palavra. Quando você usar o dicionário, você vai ver que existem vários significados de uma única palavra. Você precisa ver aquele significado que combina com o que você está no contexto, com o que tem no contexto, tá? 6. Realizadas as 3 fases de leitura, o leitor deve anotar e organizar. Aqui é importante. Anotar e organizar os trechos sublinhados, guardando em seu caderno para estudos futuros. Em vésperas de prova, por exemplo, bastará reler essas anotações para recordar os conteúdos. Muito bem, fizemos uma geral, anotamos várias palavras, tá? Muito bem. Agora vamos ver o que é para fazer no B. Colha entre as palavras e as expressões sublinhadas aquela que, no seu entender, melhor indica a ideia principal desenvolvida no parágrafo e anote-a na margem direita do texto. Então, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, A gente vai pegar uma palavra ou 2 no máximo para mostrar para gente que palavra, se tivesse que escolher, aqui é assim, se você tivesse que escolher palavra ou uma expressão que pudesse mostrar a ideia principal de cada parágrafo, que palavra você colocaria, tá? Então, vamos voltar. Olha aqui. Vamos para o primeiro. Primeiro parágrafo nós temos ler e escrever bem, sucesso, autonomia, ler e escrever bem, sucesso e autonomia. Bom, de tudo que tem aqui, o importante é ler e escrever bem, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, Eu vou pôr aqui um sublinhado. Pronto. Tá, gente? Eu estou sublinhando para diferenciar. Ler e escrever bem. Aqui não vou pôr mais nada, porque eu estou sintetizando mais ainda. No 2, modos de ler
e finalidade da leitura. Eu acho que é modos de ler, né, gente? Vamos lá. Então, grifar modos de ler. Vamos no terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo diz assim: a gente tem um texto didático para aprender bons resultados da leitura. De que tipo de finalidade, que tipo de texto a gente está dizendo aqui? É qualquer texto? Não, é o texto didático. Então, vamos grifar no terceiro parágrafo texto didático. No quarto, vamos lá, o quarto parágrafo eu tenho várias palavras, vamos achar aqui. Pelo menos 3 fases. Gente, aqui está explicando as 3 fases, mas aqui está citando as 3 fases. Então, o importante são as 3 fases, ok? A gente tem que sintetizar, resumir o resumo do resumo, então vamos pegar esse aqui, tá? O parágrafo 5. O parágrafo 5 está dizendo assim: a segunda leitura, marcações e anotações, os trechos mais importantes. As palavras-chave, os conceitos, as definições. Tá, mas de tudo, onde que é para fazer tudo isso? É na segunda leitura, tá? Então, ela é específica da segunda leitura. E o sexto, o que é importante aqui? Anotar e organizar. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, organizar. Anotar, organizar, tá? Fazer bonitinho. Aqui, ó, organizar, ok? Muito bem. Pronto, nós já fizemos também o B, tá? Fizemos o A e fizemos o B. O B, para a gente saber o que foi feito, eu vou sublinhar, ó. Aí mostra que lá no texto ele foi sublinhado, tá? Busque no dicionário e anote a lápis, na margem do texto, o significado preciso de palavras desconhecidas ou pouco familiares. Vocês, diante do texto, palavras que vocês não sabem o que significa, vocês têm que anotar e procurar no dicionário e escrever do lado. Eu não vou fazer porque eu sei todas as palavras. Vocês, cada um tem que saber o que sabe, né? Eu vou pro D. Marque com um traço vertical, na margem direita do texto, o parágrafo que contém a informação mais importante na sua avaliação. Esse aqui eu vou fazer de vermelho, tá? Bom, aí a gente agora vai ter que ver o parágrafo que tem a informação mais importante. Bom, relendo para saber, o primeiro fala como a gente tem que ler e escrever bem. O segundo fala que é importante você saber os modos de leitura. O terceiro está explicando mais sobre o que é um texto didático. Mas o quarto parágrafo e o quinto estão ensinando como se estuda, certo? Como se estuda. Então, o quarto parágrafo ele está falando assim: a leitura de estudo ou leitura do texto didático deve ser feita em pelo menos 3 fases. Uma leitura rápida, panorâmica para ter uma visão geral do assunto, uma leitura analítica e minuciosa e uma releitura da totalidade ou de partes selecionadas do texto. Esse parágrafo, para mim, ele é muito importante, tá? Vamos ver o próximo. A segunda leitura, a analítica, deve ser acompanhada de marcações a lápis. Os trechos mais importantes que merecerão a releitura devem ser assinalados na margem com uma linha vertical. Tá. E procure no dicionário aquilo que você não sabe. Bom, então é o seguinte. Para mim, o parágrafo 5 está explicando com mais detalhes o que já foi falado no parágrafo 4. Como o parágrafo 4 ele fala das 3 leituras, esse é o mais importante. Porque ele fala
das 3 leituras, ok? Então, esse parágrafo, para mim, é o mais importante. Ah, mas os outros todos são importantes. Mas o mais importante é esse. Esse é importante porque ele se dedica mais à segunda leitura. Porém, o de cima ele fala das 3 leituras, tá? E o último fala da última leitura, que é onde você vai anotar, organizar suas informações. Nós vamos fazer daqui a pouco, tá? Então, fizemos também. Então, fizemos o A, o B, o C, que é do dicionário, você vai fazer na sua casa, bonitinho lá, cada um faz o seu. E na terceira, gente, é importante fazer essa do dicionário, tá? Por quê? Porque vocês precisam aumentar o repertório de palavras de vocês. Senão fica muito pobre, fica sempre a mesma palavra porque não sabe fazer um comentário, não sabe utilizar uma palavra melhor, tá? Diferente. Exercício 3. No último parágrafo, o texto recomenda que o estudante anote e organize os trechos sublinhados, guardando-os para os seus estudos futuros. Ótimo. Chegou na hora de fazer a terceira leitura. Para fazermos a terceira leitura, nós vamos fazer as seguintes anotações, tá? Já está orientando a gente. O que a gente tem que fazer? Primeiro, dividindo-as em 3 conjuntos ou segmentos, conforme o esquema proposto a seguir. Cadê o esquema? Vamos descer, vamos achar o esquema. Aqui tem o esquema. Ó, eu fiz o esquema, tá? Então, aqui. Esquema, parágrafo 1 e parágrafo 2. Parágrafo 3 e parágrafo 4. Parágrafo 5 e parágrafo 6. Então, o texto foi dividido em 3 partes. Parágrafo 1 e 2, parágrafo 2 e 3, parágrafo 5 e 6, tá? 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Desculpa. Então, vamos lá. Aqui já está dividido, certo? Já está dividido. Dando um pequeno título ao terceiro segmento, já foram dados os títulos do primeiro e o segundo, e agrupando os trechos sublinhados em frases que constituam resumos dos parágrafos. Vamos lá, siga os exemplos. Então, vamos ver. Parágrafo 1 e 2, eles deram um título para esse parágrafo. A importância da leitura e os modos de ler, tá? Então, eles deram um título. Então, ó, vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar isso aqui e vou copiar. Então, ó, copiar. Vou chegar aqui em cima e vou bagunçar nosso texto. Vamos colocar aqui, ó. Aqui. Eu vou colar, tá? Então, ó, parágrafo 1. E o título? Parágrafo 1 e 2, eu vou dar esse título aqui. A importância da leitura e os modos de ler, tá? Então, vamos fazer aqui de azul. Pronto. Vou botar um negrito aqui para aparecer bem. Então, ó, o parágrafo 1 e o 2, vamos ver se combina. Ler e escrever bem são as competências mais importantes para que o aluno tenha sucesso em seus estudos. O bom leitor tem grande autonomia e pode aprender sem a necessidade da assistência permanente de um professor. Beleza, a importância da leitura. Tá certinho? Há muitos modos de ler. Provavelmente você lê de um jeito, finalidade da leitura. Tá, tudo bem. Então aqui, tá perfeito. Eu tenho que dar um título, tá? Então, a importância da leitura e os modos de ler. Poderia ser ler e escrever bem e os modos de leitura? Poderia, tá? Ler e escrever com sucesso e os modos de leitura? Sim. Ler e escrever com autonomia e os modos de ler? Sim. Eu fiz esse. Você poderia fazer o jeito que você quisesse. Então, você coloca o título que você quiser. Aqui já tem, então a gente está fazendo o título que já veio no livro, tá? Já veio na apostila, a gente não está criando ainda, tá? A gente vai criar. Muito bem. Que mais que é para fazer? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver agora aqui embaixo.
Vamos lá. Fizemos o A, dividimos em 3 segmentos, conforme o esquema proposto a seguir. Dar um pequeno título. Tudo bem, isso aqui já é o terceiro segmento. Então, vamos lá. Eu vou pegar agora aqui. A gente tem que fazer um pequeno resumo, tá? De cada segmento, certo? Então, o que eu fiz? Olha aqui o resumo. Copiar. Vamos por lá. Vamos lá para cima. Ó. Colar. E vamos tacar aquele azul de novo. Esse, tá? Foi esse. Olha, não é esse não, é outro. Será que é esse? Vou mudar tudo para esse também. É melhor, gostei desse. Bom, então vamos lá, ó. Então vamos lá. Isso tudo aqui, eu fiz um pequeno resumo. Ler e escrever bem é um dos principais fatores do sucesso da conquista da autonomia nos estudos. E os modos de ler são determinados pela finalidade da leitura. Olha aqui se não são as palavras que nós grifamos. Olha aqui. Você vai pegar essas palavras e vai formar um mini textinho com elas. Mas pode pôr alguma coisa? Claro que pode. Pode tirar alguma coisa? Pode, tem que fazer sentido o teu texto, tá? Bom, agora a gente vai descer aqui, que a gente vai ver o 2 e o 3, tá? Então vamos lá. Vamos descer lá embaixo, aqui, ó, opa. Ó, vamos pegar todo mundo aqui. Bonitinho. E vamos copiar e vamos levar lá para cima, ó. Então aqui a gente deu espaço. Colar. Então vamos lá. Agora a gente tá no B, tá? E o resumo. Vou pôr tudo